pessoal. Pessoal chegando. Boa noite. Boa noite, Cat. Esperar o Fabrício chegar, entrar aí. Hello! Olá. Consegui chegar. Chegamos todos. Chegamos. Tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo ver bem, ouvir bem. E vocês conseguem me ouvir, me ver? Todo mundo ouvindo direitinho? Dá aquele O tempinho que pessoal você está entrando entra. agora. A gente vai dar continuação à live de ontem, que foi no perfil do Fabrício, né, sobre 2020. E hoje a gente vai falar também algumas coisas, algumas considerações que a gente não falou ontem, né, porque sempre tem assunto, sempre dá para, né, desenrolar aí. Sempre dá para ver alguma coisa a mais. Exatamente. E tentar, de repente, hoje focar num aspecto mais de comportamento, né? Da gente, de como a gente se colocar, como a gente se portar, de repente, para o ano de 2020. Coisa que a gente já falou um pouco ontem, mas que é sempre bom a gente reforçar algumas ideias, já que tudo depende da gente, né? Felizmente ou infelizmente. Os dois. Tudo resumo. Vamos fazer, Cats, um resumo de ontem, sim. E as lives também, só lembrando, estão lá no YouTube, tanto no meu perfil, né, do YouTube, Jandielso Silva, e do Fabrício Nox também. Né? Sim, Tá sim, lá tá por lá. no perfil dos dois. E essa live também depois vai para lá. Então, assim, tem a parte 1 e 2 lá, e hoje vai ter a parte 3 e 4. Então, assim, vocês vão ter assunto sobre 2020. Rende. Né? Tem muita coisa para ver. E as lives estão disponíveis. Você colocou no teu canal também? Coloquei. Então tá nos dois canais. As duas últimas lives. Boa noite. Então, se tem como dar uma olhada sobre tudo, a gente vai fazer um resumo, mas quem perder, quem não puder participar, quem não estiver aqui, vai poder dar uma olhada lá no YouTube, tanto no meu canal quanto no dele também. Exatamente. Eu acho que ontem a minha câmera estava um pouquinho embaçada, por isso que eu fiquei limpando com o dedo. Só que essa coisa de câmera, quando a gente limpa com o dedo, parece que piora, né? Piora. Pegar um paninho e coisa, porque hoje eu tô falando, eu tô me vendo até melhor. Que ontem Eu achei que era conexão, estava embaçado. mas hoje está mais limpo. Oi, Fátima, Eu Grazi. não sei também se o perfil que tá fazendo a live, né, ganha um destaque. Não sei também se pode ser isso. Acredito que sim. Né? Não sei. Só um aviso para o pessoal, gente, se travar em algum momento, avisa que a gente dá uma pausa, né, refreia o assunto para depois voltar. Porque não é interessante que vocês percam nenhuma parte. Aí vocês avisam aí embaixo. Travou, a gente volta. Tá? Essa live geralmente no Instagram tem um período de uma hora. Então, se depois de uma hora a gente estiver desenvolvendo algum assunto e tal, a gente volta. Então, ninguém sai. Fica todo mundo parado aí esperando a gente que a gente volta novamente. Gente, eu não me apresentei, socorro. O pessoal que não me conhece, eu sou Fabrício Nox, sou tarólogo e terapeuta holístico. Tenho tanto o trabalho aqui no Instagram como também no YouTube. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação. E vamos conversar, vamos dar um assunto para esse ano que acabou de chegar, mas já tem tanta coisa para a gente falar. Né? Fabrício, qual é o seu signo? A gente não Ares. Ares? Me diz muita coisa, porque
Eu ia abrir a boca para falar sobre você, para te apresentar, e você na frente. Então, eu falei, deve ser. Tem eu alguma me coisa adiantei. de Ares aí. Tem tudo. Ares está em tudo. Então, No meu mapa né, tem tudo. gente? Seu amigo querido aí, que a gente. Já, é a segunda live que a gente faz, né? Juntos. Pretendemos fazer outras e outras. Infelizmente, não deu para fazer no YouTube, porque ele tirou essa opção, né? Da gente fazer live em conjunto. Mas vamos fazer no Facebook, vamos fazer por aqui. Onde der para fazer live, a gente está fazendo. Sim, a gente está com esse plano de juntar para fazer a live no Facebook, né? Para juntar mais pessoas, cabem até 4 pessoas juntas. Então são 4 visões sobre o mesmo assunto. Seria bem interessante também participar, se vocês quiserem falar sobre isso. Ou então incentiva aqui embaixo, diz, olha, chama fulano, chama tal outra pessoa. E a gente faz esse rodízio de lives para conversar a respeito de magia, de astrologia e de tudo mais. Quem sabe a gente também, né, não apareça lá na Bahia. Nada assim. Pode vir. Pode vir, tem café para todo mundo. A gente faz a live assim, lado a lado. Exatamente. Me diz, por onde você quer começar hoje? Qual seria o foco de hoje? Vamos fazer um resumo da live passada? Pode começar. Para todo mundo lembrar. Gente, na live passada a gente falou sobre cristais para 2020, a gente falou sobre cores, a gente falou sobre as cartas de tarô de 2020 também. Teve o que mais? O plano meio que astrológico, né? Astrologia. O plano astrológico, os orixás de 2020. Acho que é isso. De forma geral, clareza no pensamento, determinação para levar esse ano à frente, não mentir para si mesmo, não se iludir, tentar ali ser o mais claro possível consigo mesmo. Os probleminhas que foram colocados embaixo do tapete vão surgir para serem resolvidos em 2020, que isso é bom, né? Que é um ponto muito positivo. Cores solares, amarelo, vermelho e laranja, que é interessante. Pedras que tenham essa essência do sol também. As ervas também combinam muito com isso, e plantas, né? Que você falou do girassol. Calêndula. Quais foram as outras? Calêndula, o louro, todas as plantas que têm a regência do sol também são muito boas para banhos em 2020. Acho que foi isso. Banhos, até então. Ornamentar a casa, né? Porque para trazer essa energia. O girassol em casa, ele vai trazendo já essa energia, né? Não só, às vezes, a planta em si, né? A flor em si, como até potes, aqueles potes encantados, canos, muito ligados à tradição cigana, né? Sim. Com sementes de girassol, com milho, com grãos amarelos, né? Que traga essa energia de fartura, amarelo, dourado, abundância e etc. Então, ajuda bastante a gente olhar para aquilo todos os dias e ativar em nós, né, na nossa mente, essa energia de prosperidade. Porque isso são elementos que a gente usa exatamente para isso, para que a gente olhe como uma referência e ative isso em nós, né? E lembre assim, tipo, eu sou próspero, eu tenho dinheiro, eu tenho abundância, eu tenho fartura. Sou fluido, né, dentro dessa situação. É lembrar de trazer fluidez para os seus movimentos, e se você é praticante de magia, né, você sabe que você tem que vibrar essa energia, não só nos seus feitiços e rituais, mas no teu dia a dia também, na tua própria forma de ver as coisas, no teu próprio caminho. E se você não é praticante de magia, começa a se enxergar como uma pessoa próspera, começa a vibrar essa energia dentro de você, não só nos teus propósitos de prosperidade, mas também no teu dia a dia, para facilitar o teu desenvolvimento. Sim. Uma coisa também para hoje, que é legal, gente, muita gente da live de ontem está aí hoje, né? Se vocês tiverem as perguntas também, daqui a um tempo vai mandando. Pode deixar aí. Né? Porque aí ajuda a fluir, né? Melhor, porque às vezes a gente tem um assunto, mas vocês também têm com as perguntas, vai dando norte para a gente saber. Agrega, né? A gente está conversando em conjunto, então vocês também fazem parte da conversa. Se vocês quiserem colocar um tópico, um assunto, algo do gênero, traz pra gente que a gente conversa também. Com certeza. Bom, Fabrício, sobre ontem, né, a gente falou sobre a questão do tarô, né, da numerologia, e aí eu já tinha feito essa reflexão, só que a gente tem muito disso, né? Na hora não vem o que a gente quer falar, talvez depois que a gente fala. Depois que termina a live, fala, você podia falar isso aqui? Sim. É sempre assim.
É igual o vídeo. A gente grava o vídeo, depois que termina, você fala, nossa, podia ter falado 1000 coisas. Poderia ter pegado um outro ponto, peraí. Né? Mas, por exemplo, dentro do aspecto numerológico, né, nenhum número se perde. Né? Então, 2020, a gente fazer aqui essa analogia, nenhum número se perde. Então, o 2, o 0, o 2 e o 0 vai estar lá. A gente fez a analogia ontem, lembrando, né? Com o 20, que é o julgamento. A gente fez a analogia do 4, né, que é o imperador. Sim. Mas uma coisa também que é muito importante a gente lembrar é que desses números também, esse 4, ele é formado por 2. Né? 2 mais 2. Então, isso também conta. É um 4 que ele vai ter a nuance da papisa ou da sacerdotisa, né? Exatamente. Sim. Pedindo para a gente, primeiramente, um calar, né? Que também é um dos princípios da magia, o calar, ou seja, tomar cuidado com quem sai falando tudo para todo mundo, né? Se abrindo demais para todo mundo, onde a gente acaba errando muitas das vezes. Né? Ou seja, se eu não tenho certeza que algo vai acontecer na minha vida, por que eu tenho que ficar divulgando? Não expõe. Né? Dando spoiler. E outra coisa, também esse aspecto de se conectar com o seu eu interior, com a sua espiritualidade, com aquilo que te fortalece, independente da religião, né? Porque a gente não está falando de religião. A gente está falando de crença, de fortaleza, de se conectar com algo mais, né? Com algo que está além de você. Né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Então, sim. A sacerdotisa, ela é a rainha do interior, né, do próprio mistério. Então, assim, ela domina o que é dela, né, que é o próprio conhecimento, o próprio pensamento, é o caminho interno, é o olhar para dentro, que a gente tinha conversado com a regência, se eu não me engano, que foi de Saturno, que a gente estava falando sobre isso ontem. Sim. Dessa influência de Saturno dentro desse próximo ano, desse ano que a gente está vivendo agora, porque na minha cabeça ainda o ano ainda vai começar, mas a sacerdotisa ela pede muito silêncio, e além do silêncio é o observar, né? O observar a si mesmo, observar o teu redor. Às vezes não é também o momento de você ficar apenas na própria cabeça, mas saber guardar o que é teu e estar em movimento também. Porque em alguns momentos a sacerdotisa ela não pede só que você se sente cale, mas que você saiba e dê continuidade, que você saiba e não exponha. Eu acho que até para quem trabalha com comunicação, né? E é o calar com o externo e não para aquilo que você anseia. Né? Continuar seguindo, mas tipo sim. Não precisa ficar falando todos os seus passos. Trilhe o seu caminho. Isso. Não precisa narrar. Vai fazendo em silêncio. Exatamente. Não narra nada, só vai fazendo. Então, é uma boa arma para quem vai usar essa energia em 2020, é que vocês não fiquem expondo suas coisas, que vocês não fiquem soltando os pontos, vão agindo ali no teu próprio movimento, no teu próprio desenvolvimento, e quando você tiver um resultado ou algo do gênero, as pessoas vão saber, né? Vai chegar até elas. Então, não precisa que você esteja ali, fulana, que coisa legal, vou conseguir um trabalho em tal lugar porque eu estou tentando. Aí você para e pensa, será que vai mesmo depois de ter contado? Depois de ter contado para tanta gente, será que você vai conseguir? Porque quando a gente tem um projeto, é como um copo com água, né? Um copo vazio, na verdade. A tua vontade, ela vai colocar 2 dedos de água nesse copo. Aí o teu desejo, a tua força, é o que você quer. Quando outra pessoa fica sabendo disso, ela traz as ideias dela e coloca mais 2 dedos. Aí vem uma outra pessoa que sabe sobre isso e vai mais 2 dedos com água. E aí daqui a pouco o copo está cheio e não sobra espaço para realização nenhuma. Não sobra espaço para o destino, para a vida, para a energia, manifestar aquilo que você queria antes. Então, às vezes, o calar é necessário, né? O silenciar, de fato, tanto para o externo, às vezes até o silenciar internamente, que a gente esquece de deixar descansar as sementes dentro da nossa cabeça. A gente fica ali o tempo todo pensando e pegando elas, querendo saber se elas vão fluir ou não. E aí acaba atrapalhando, né? Exatamente porque entra também nesse aspecto da sacerdotisa, né? Essa questão da gente, que a gente também falou ontem sobre isso, a gente começar a ouvir mais, porque a sacerdotisa fala também muito desse aspecto da mãe, né? Do nosso sagrado feminino, nosso sagrado em si, não só o feminino, mas o sagrado em si. E é muito interessante a gente também perceber isso, ficar mais atento às nossas intuições. Eu falo sempre que o universo, o tempo todo, ele manda sinais. A gente é que não ouve ou simplesmente não gostou do sinal.
né? O que acha que o céu vai Sim. abrir e uma voz vai falar, Fabrício, meu filho, siga por Esse esse é o caminho, sinal. né? Tipo, não vai acontecer Acorda que isso. esse é o momento. Não, não Mas, é assim. mas para aqueles que têm olhos de ver, né? Qualquer uma folhinha que cai exatamente naquela hora que você está refletindo, aquilo pode ser um sinal claro da É um divindade sinal. presente na sua vida e te mostrando de repente um caminho, né? Então eu acho que é exatamente isso, a gente ficar com as nossas antenas ligadas para poder captar tudo aquilo que chega até nós, obviamente, né? Filtrar tudo, ou seja, Filtrar. aquilo que é bom para a gente pega. Oi, Ed. E o que Ed não é chegou. bom, descarta. Oi, Ed, Aquilo que não tudo é bom a bem? gente joga fora, né? Mas sempre fluindo, sempre. Eu acho que assim, a pior posição que a gente pode ficar na vida é parado, né? Eu acho que essa questão do movimento, que a gente retorne o caminho, que a gente pegue um atalho, que a gente faça alguma coisa, mas o parar, né, é sempre a pior decisão. Imagina assim, você está no meio da rua, né, sei lá, tá aqui na Alfândega, no Rio de Janeiro, gente pra caramba correndo o tempo todo. Qual é Tempo a pior inteiro. pessoa nessa correria? Aquela que para do nada, né, e atrapalha todo o percurso. Do nada parou assim e acabou com todo mundo. Acabou com o caminho de todo mundo. Exatamente. Então é importante você seguir, desviar, e se você for parar, mas também que você se recue. Que você não queira parar no meio do fluxo, porque aí você vai atropelar um monte de coisas na sua vida e na vida Esse dos outros. filtro, esse filtro é muito necessário. Eu vivo falando para as pessoas a necessidade de você não só... Eu não posso gravar nada com me vendo na tela, porque eu começo a mexer no meu cabelo, mudar para lá e para cá, olhar se a roupa tá certa. Não tá dando. Olha, esse filtro é muito necessário, porque assim, o comum é que as pessoas não saibam quem elas são. O comum é que as pessoas não saibam o que se gosta, o que se entende, o que é bom para si mesmo. É comum que a gente tenha uma falta de conexão consigo mesmo. Né? E se você não cala, se você não percebe os sinais, se você não está em tranquilidade pessoal, você começa a fluir na vida de terceiros, através das escolhas de terceiros, dos caminhos de terceiros, e aí você para e se perde nisso tudo. Né? Eu acredito que o ideal... Tem gente que sabe, diz assim, mas como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo, se isso é bom para mim? Se perguntando, se percebendo, trabalhando para se entender. Sempre que você tiver em um momento de encruzilhada, de você não saber o que fazer ou agir, você pode perguntar para si mesmo. O que isso me agrega? Quem sou eu nesse momento? O que é que eu posso tirar de proveito dessa situação? Né? E aí você escuta a tua voz interior. Você escuta o que é que mora dentro de você, porque é ali que mora a resposta. É ali que você vive. Né? E as pessoas não pegam muito isso. Elas não param para perceber. Mas eu sou só uma pessoa normal. Mas a minha intuição não é tão boa quanto a intuição de fulano. Mas porque... Gente, para de se sabotar. Confia no que está dentro de vocês. Do mesmo jeito que Deus mora em mim, mora em você da mesma forma. Tá ali, é teu. E assim, a Precisa gente ser tem que acessado. ficar atento às sincronicidades, né? Eu adoro esse termo sincronicidade porque eu acho que ele resume um monte de coisa, né? Quando foi o Jung, quando usou ele, assim, ele resume tanta coisa que é exatamente isso. Quando a gente está querendo de uma coisa e que está no nosso caminho, aquilo flui. Um exemplo, vamos supor, quero aprender tarô, né? Eu joguei essa ideia para o universo, de repente eu abro o Facebook, eu vejo um curso, um amigo me Os presenteia mestres com vão um vindo, né? tarô, as coisas vão acontecendo confirmando que esse é um caminho para mim. Sim. Agora, se eu jogo para o universo, eu quero ler tarô, do nada, os tarô tá tudo aumenta de preço. Se eu tinha um tarô, cai água em cima dele e molha tudo. Tipo, ou seja, o universo está dizendo, calma que talvez não seja o momento, não seja por Calma, aí que você deve ir. reveja, repense, né? Se reestruture, talvez não seja agora. É Exato. perceber, Aí o que a realmente. gente faz? A gente começa a jogar a culpa no outro. Não fizeram o trabalho para mim, alguém está jogando aí na inveja, e etc. E não para perceber que não, o universo te dizendo que não é agora, que não é o momento. E como você bem colocou, o momento de não ser agora não significa que não vai ser nunca. Né? Talvez amanhã seja, mas hoje não. E aí cabe a você Hoje, parar nessa um pouquinho. circunstância, não é. Exato, para um pouquinho e reflete. Por que hoje não? O que eu estou fazendo que talvez não esteja afinizado, né? Não esteja sintonizado com essa minha ideia principal? Ou o que eu estou deixando de fazer, né?
Exato, também. O que eu estou deixando de fazer para não ter essa conexão? Sempre que alguém me pergunta, sempre que alguém vai me perguntar se alguém fez um trabalho para essa pessoa, se existe um olho gordo, algo do gênero, eu sempre busco perguntar para a pessoa se ela está preparada para saber que ela pode ser a causa dos problemas. Eu pergunto assim, mas olha só, e se sair que é você? Você vai estar disponível para entender? Se sair que você é o problema do agora? Né? As pessoas ficam assim, o quê? Eu? Não. Não vai sair que sou eu, porque fulano botou um feitiço em mim. Foi um outro, não foi eu. Né? E isso é tão sério, porque em alguns momentos a gente acaba ficando infantil ao pensar e agir dessa maneira. Né? A gente se coloca numa Marcos posição Hernandes, boa noite. tão infantil e vulnerável que, assim, tipo, então tudo que o outro me manda eu recebo, então significa que eu sou essa marionete, né, que vou para qualquer canto que as pessoas me jogarem e tô sempre recebendo as coisas, tipo, peraí, o meu poder, a minha força, a minha Sim. capacidade de dizer não, não quero isso. Não, Deu presente, mas o não presente estar é teu, não é. desperto, mano. É não estar desperto. Se você não está desperto, tudo vai ser consequência. Na verdade, tudo vai vir de fora. Nada vem de dentro. Não sou eu, não é minha energia. Não pode ser eu. Não fui eu que atraí essa conta de luz cortada. Não fui eu que alimentei uma relação negativa. Não fui eu que fiz isso, isso e aquilo. Gente, é sim. Você dorme e acorda sendo você. Tudo tá na tua responsabilidade. E se a gente pegar, né, o gancho de ontem, né, e lembrar do 20 que fala do julgamento, é exatamente isso. É o momento, né, quando a gente fala de Saturno e agora nessa conjunção que está com Saturno e Plutão, gente, é olhar para si e olhar para si. E aí você tem que Tem uma pergunta ali em cima. Oi? Tem uma pergunta aqui em cima. Pode falar. Que é da... Deixa eu ver a primeira aqui. Eu não tô conseguindo chegar, pera. Foi da Mirelle Fraga. E tem uma da Fátima Soares também. Mirelle, ela diz assim, há algum exercício simples para passar a vibrar dessa forma? No caso, quando a gente estava falando sobre a vibração mais fluida, elevada, né? Eu acredito, Mirelle, que é higiene espiritual. Né? Tendo um padrão de prática e uma higiene espiritual positiva, as coisas tendem a fluir naturalmente. Né? E romper padrões de pensamentos e crenças limitantes. Não adianta, é aquilo que a gente falou antes. Não adianta você querer prosperidade, não se achar digno de um emprego bom, não achar que se tem como ganhar dinheiro, que se tem como ter dinheiro, sem ser de uma forma criminosa, negativa ou ruim. É você quebrar esses padrões que às vezes você nem sabe que tem, né? Então, assim, se você quer vibrar amor, saiba que você merece, pode e deve ter um amor positivo, que você tem como ter um amor, tanto por si quanto por outro. E é alimentando aos poucos esses pensamentos, quebrando essas ideias, que as coisas tendem a fluir. Completa, Jandielson. Fala aí a respeito disso. Não, e também, eu sempre, quem me segue, gente, aproveitando, quem me segue, segue aí o Fabrício, quem segue o Fabrício me segue, a gente faz essa troca. Sim. Né? Sempre, os dois perfis têm conteúdos maravilhosos. E assim, eu sempre coloco todos os dias uma carta, né, do dia, uma reflexão, assim como o Fabrício coloca e tal. E muitas das vezes bate bastante a carta. Né, isso que é bacana. Elas se agregam, né? E hoje caiu, por exemplo, o corpo e a alma. E tem muito a ver com isso, né, porque eu falei exatamente sobre essa questão do que a gente se alimenta. A gente, às vezes, tem um cuidado super grandioso com o que a gente está se alimentando. A gente quer ter um corpo sarado, bonito, né, fazer a exposição da figura, como diz os árabes. Né? A gente quer ficar bem. E aí a gente esquece que a gente tem também o nosso espírito, a nossa alma, que precisa também ser alimentada. E entra muito nisso. O que eu preciso fazer? Se eu quero prosperidade, deixa eu me alimentar de prosperidade. Deixa eu ver prosperidade, deixa eu ler prosperidade, deixa eu fazer coisa. Que pessoas que são prósperas, que eu admiro, que eu quero conhecer, que tem um livro, que tem um programa e etc. Mas a gente, às vezes, faz o contrário. Se inspira, né? A gente pega, liga, vai almoçar, liga a TV exatamente no canal do jornal local, que só mostra o quê? Morte, acidentes e coisa do tipo. Desabamento na casa de fulano que mata 8 pessoas e leva Exato. a eles perderem todos os bens. E você ali comendo aquela notícia. E a gente vai pegando, né, entrando nessa ideia, e o que acontece?
o ser humano ele é muito simbólico e ele precisa de referencial. Então é importante a gente procurar esses referenciais que a gente tem. Isso não significa que a gente está invejando ou está imitando a pessoa. A gente tem ela como uma referência, como modelo que a gente pode utilizar como uma ideia para criar algo para a nossa vida. Então é importante a gente se alimentar também as nossas ideias. Se eu quero prosperidade, deixa eu ver coisa que me fale de prosperidade, que me fale de superação, de pessoas que às vezes não tinha nada, mas pela inteligência, pela criatividade, pela capacidade foi criando e hoje em dia, né? Tem um programa hoje que uma amiga até que indicou, a gente falando sobre prosperidade, que eu não lembro o nome agora, que é o nome em inglês, mas é um programa de empresários, que você vai lá vender a sua ideia para eles, e se for bacana, eles compram e eles promovem essa ideia. Eles materializam essa ideia, investem nisso. E é extremamente interessante, porque assim, você vê de fato nas pessoas que têm ideias reais, que elas lutaram, que elas criaram, elas vendem muito bem aquela ideia, porque ela viveu aquilo. Elas vibram aquilo, e aí rapidamente tem sempre um empresário que vai investir. No entanto, se a pessoa não viveu, ou se apenas está seguindo um fluxo, uma moda, não vai. Sabe? Então, é muito legal a gente perceber isso. Né? A gente perceber como a gente está alimentando as nossas ideias para que assim a gente perceba se está seguindo por um caminho de crescimento ou de perda. Simples assim. E é interessante também lembrar que a prosperidade ela não se limita apenas ao financeiro, gente. A prosperidade é uma boa saúde. A prosperidade é um equilíbrio do teu campo espiritual. São as emoções ricas, positivas e agregadoras. Não é só o aspecto financeiro. Quando a gente fala sobre prosperidade, a gente fala sobre um leque de situações. Não é apenas o dinheiro, né? Não é só esse ponto. E também aquela coisa... Mas também faz parte. Que eu falei sobre o pote, né? Da gente olhar e aquilo ativar na nossa mente uma ideia. A gente pode fazer isso com tudo. Tipo, eu tenho uma ideia de uma viagem que eu quero fazer. Então, tipo, recorta, procura uma imagem daquele lugar que você quer e tipo, coloca na tua frente para tu olhar aquilo, para tu ter aquilo como referencial, né? Procura pessoas que já foram, né? Exatamente. Veja pessoas que já foram, converse com pessoas, veja vídeos. Quanto mais você tiver disso na sua vida, mais fácil de você alcançar. Eu acho que é isso que é importante. Né? Você vai entrando naquela energia e ela vai vibrando e você vai ficando viva. Então, uma vez que ela fica viva na sua vida, ela se manifesta, se materializa. Sim, o nosso cérebro, ele absorve símbolo. O inconsciente é feito de simbologia. Então, assim, ter símbolos que representem tudo que você quer no teu dia a dia, funciona. Faz com que flua. Né? Você reconhece o cifrão de dinheiro em qualquer lugar. Porque aquele cifrão é correlacionado ao aspecto financeiro. Você reconhece a cruz que está ali na ambulância como uma forma de salvação e de saúde, porque aquele símbolo tem uma carga de imagem em relação a isso. E você absorve isso constantemente. Então, assim, é trabalhar com símbolos a teu favor. O tarô é simbólico, tem muitos símbolos ali. A gente precisa, né? O ser humano ele necessita do simbolismo, do modelo e tal, para poder criar algo. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, não para raciocinar sobre os símbolos que estão na nossa vida. Por exemplo, vamos usar um exemplo claro aí, simples, a Coca-Cola. Não precisa estar escrito Coca-Cola para você saber que o símbolo que aparece, a cor, o estilo de comercial, que é a Coca-Cola. Você já sabe. Né? Não aparece o nome, porque isso já está vivo na nossa mente. Então, a gente já tem esse referencial, né? E aí é legal a gente criar esses referenciais também para aquilo que a gente deseja na nossa vida. Cria uma imagem, cria uma ideia, o que é que você quer. E começa a sentir isso, começa a vibrar isso. Sentir o lugar, ver vídeos sobre os lugares. Começa a planejar mesmo que talvez atualmente, nesse momento, seja impossível. Você está dizendo para o universo que é possível. E o universo vai trazendo para você e uma hora acontece. Se tiver no seu caminho também, que isso também é muito importante. Se for disponível e benéfico para você, vai. Tem uma pergunta da Fátima aqui, que ela fala assim, como podemos nos proteger desse tipo de pessoa? De pessoa ruim, meu bem, você pega um punhado de sal grosso e taca na cara dela. Nunca mais ela aparece na tua vida. Isso é uma certeza. Tô brincando. É proteção pessoal, meu bem. É não dar espaço, é não deixar fazer parte, é não permitir realmente, né? Não entrar na vibração dessas pessoas. Vibrar diferente, né? Os opostos se repelem e semelhantes se atraem.
né? Então, Sim. vibrar diferente. Se você não literalmente isso. Você tem que saber que as pessoas que chegam até você, elas têm uma forma semelhante à tua, tá? Elas estão ali porque você vibra algo parecido com elas, ou uma necessidade de ter elas por perto. Então, algo na sua energia precisa ser modificado se você não está feliz com quem está ao teu redor. Porque é a nossa responsabilidade, infelizmente. Infelizmente. Faz parte Faz parte do processo. Essa bagagem toda, né, que a gente vai levando, adquirindo, né? E aí... Existem formas, né? Existem formas de você neutralizar, modificar, alterar as energias ao teu redor. E isso vai de orações, de mantras, de limpezas pessoais, de banhos, de ervas. Depende, você pode pegar uma rotina espiritual, né, e praticar. E fazer isso acontecer, né? Fazer isso fluir. Já que a energia não está vindo de você, você pelo menos agrega ela a você. A Fátima falou uma coisa que muita gente fala, e eu meio que... Ela falou assim, tem pessoas que conseguem camuflar. Energia não... Não, mas é aquilo também. No comportamento só. A energia não. Energia a gente não consegue camuflar. A questão é, a gente se apega à aparência. A gente se apega a situações que nos agrada, que agrada o nosso ego, que agrada a nossa visão. E aí, por isso que a gente não consegue parar para perceber a energia. Né? Mas a energia sempre esteve lá. Porque uma pessoa... Pelo comportamento, a pessoa pode tentar disfarçar várias coisas, mas a energia não se disfarça. Um exemplo, você vai na casa de alguém, você vai em algum lugar, né? A casa pode estar o mais arrumada possível. Se aquela casa tiver uma energia negativa, você vai sentir um mal-estar. Então, visualmente, a casa está linda. E se você estiver limpo e atento o suficiente para perceber essa vibração, exatamente, né? Porque você precisa estar bem. Senão você vai... Vamos supor que você esteja procurando a casa para alugar. Você vai alugar a casa e vai dizer, nossa, a energia da casa mudou. Não, sempre foi aquela. Talvez você não tenha percebido na hora que tinha que perceber. Né? Porque a gente é muito assim. A gente vai muito pelo visual. Né? A gente vai muito... Eu acho que é muito mania de tarólogo e de espiritualista estar atento à própria energia e às situações. É muito da gente, assim. O pessoal que vive na correria, no dia a dia, não para perceber. Mas, se você estiver conectado consigo mesmo e saber qual é a tua energia, saber qual é a tua essência, aonde você vai, você consegue notar as diferenças. O que é mais alto, o que é mais baixo, você consegue perceber porque você está com o olho no teu umbigo, para dentro. Você está voltando-se ali a olhar a tua própria energia. E aí você começa a identificar. É dessa forma que a gente sabe quem está com obsessor, quem não está, quem está com problema, quem não está. Observando, mas observando a nossa reação em relação a isso. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente se engana tanto com as pessoas por conta dessa questão da aparência e de não se atentar. Eu lembro que desde que eu comecei a fazer os mapas, né, tanto numerológico como astrológico e tal, e eu comecei a fazer o mapa de pessoas próximas. E que, assim, não eram próximas, eu conhecia um lado da pessoa. E ao fazer o mapa, que você olha para a pessoa e fala, gente, não é fulano. Ué, mas cadê esse... Tipo, não é essa cadê pessoa. Esse comportamento? E aí eu me achava assim, tipo, uma fraude, né? Tipo, eu conheço a pessoa não é assim. Quando você vai explicar o mapa para a pessoa começa a dizer, não, tá certo, é isso aí. Aí você fala, peraí. Então eu conhecia até aqui, ou seja, aquilo que eu quis conhecer, aquilo que eu quis enxergar. Aquilo que você aceita, né? A pessoa não está usando uma roupagem, mas talvez energeticamente, comodamente para a gente, né, é mais fácil de enxergar às vezes um lado apenas. Né? E, gente, é igual, por exemplo, início de relacionamento. Que todo mundo só vê o anjinho, o amorzinho, que depois do relacionamento anda ou desanda, é que começa a perceber, né, de fato, quem era a pessoa que sempre foi desde o início. A gente criou as expectativas. Eu abri o olho. Não, filho, seu olho já estava aberto o tempo todo. Você que não estava querendo ver. Deixa eu pegar aqui a Lila. Ela falou assim, se a pessoa chega para te contar um problema, seria ouvir e não se envolver? Eu tenho uma ideia sobre isso, que assim, você tem que olhar qual é o teu modus operandi, né? Como você lida
como você suga ou envia energia. Se você sabe que você falar com fulano tira a tua energia e te deixa cansado, não fala mais. Se você sabe que isso te detona, não busca. É simples, não faz parte. Tem pessoas que num bom dia conseguem drenar a tua energia. Não precisa literalmente de uma conversa ou contar um problema. Tem gente que vai lhe contar um problema que não vai tirar nada de você. Depende muito de como você reage a essas pessoas. É muito mais da experiência. Normalmente, as pessoas que querem contar um problema, quando elas chegam para contar um problema para você, existem dois tipos, né? É as que buscam uma solução em conjunto e as que querem tirar o peso de si. Sim. Se você tenta opinar, se você tenta falar e a pessoa não dá espaço para a tua opinião, ela está só jogando em cima de você. Vai pesar. Se ela divide uma opinião, se ela quer mudar a energia dela, ela está aceitando a ideia de conselho, de observação, se ela está ali disposta a entender um outro lado, essa daí não vai te sugar. Ela vai trabalhar a energia, ela pode trocar a energia com você. Mas a que só quer jogar, e não importa o que você sente e pensa a respeito disso, ela vai te cansar. Ela vai drenar você. Porque ela quer o teu alívio e jogar o problema dela em você. E dentro disso, Esse é meu gato, tá? Uhum. Eu ia falar, a gente é uma cobra? Não, é meu gato. Eu sou Ravinzi. E é exatamente isso, porque assim, a gente que permite, né? Se essa pessoa vai trocar ou vai sugar a nossa energia, é exatamente a gente que está permitindo. Então a gente precisa também perceber. E se for uma pessoa que já é próxima da gente, que a gente também já conhece, né? Que a gente já corte de cara tudo isso. Né? A pessoa já tem por hábito de ficar contando, fofocando ou trazendo de repente sempre aquele ideia negativa, tipo, tchau, a gente é ano do sol novamente. É ano de olhar para você. Você não precisa estar ali. Exatamente, não dá pra gente ficar, como a gente fala, no ano do sol, é um ano de olhar para si, olhar para o seu caminho, olhar para suas energias, para suas escolhas, etc., ainda parado, perdendo tempo para ouvir coisas que às vezes não tem sentido, não tem utilidade nenhuma. Né? É o que a gente sempre fala. Hoje mesmo eu estava na academia e o pessoal falando sobre novela. Eu não vejo novela. Só que você vê o pessoal falando sobre novela, tipo assim, parece que tá falando de fato sobre uma família que mora do lado da casa, tipo um vizinho, um parente e tal. E percebe como às vezes a gente joga energia pra coisa que, tipo, não tá sendo útil. Não tem porquê. Que é o sentido da mulher que vai fazer tal coisa. Aí você fica, você tá falando de quem? Ah, não, da novela. Tipo, hã? Aí você perde um tempo assistindo, você perde mais um tempo ainda dialogando, conversando, se irritando e etc. E a sua vida? Aí o poder do símbolo, né? Porque o personagem é um arquétipo. A pessoa carrega ele consigo. Assim, eu quero saber no final disso aqui, como é que esse arquétipo vai agir nessa situação. Você pode tirar daí o quanto um símbolo, um arquétipo, te afeta na tua vida. Né? O quanto ele pode mudar ou fazer você circular ao redor dele. Né? Enfim, conversas. É isso. É importante... Ela colocou assim, vou ter que fugir da minha vizinha porque só aparece aqui para contar fofoca e problema. É importante uma coisa. Perceba em você o que está atraindo essa pessoa para contar os problemas e as fofocas. Eu não estou dizendo que você seja fofoqueira, mas é importante às vezes... Porque dentro de nós, às vezes a gente não quer saber, mas tem aquele 1%, né? Que a gente costuma falar da mulher, tem 1%. Será que você não está curiosa? Né? Será que você não está curiosa sobre alguma coisa e ela está sentindo e vem lhe contar? Exatamente. Esse 1% ele pode estar imperando. Ele pode estar sendo mais forte do que o restante. Né? Porque aquilo que a gente dá energia é aquilo que se fortalece. O arquétipo positivo trará essa energia para mim? Sim. Se você alimentar esse arquétipo e trouxer ele para o teu cotidiano, ele funciona. Funciona. É assim que se usa a magia das cartas de tarô. Sim, a justiça esse ano vai estar cheia de trabalho, tanta gente que faz mal ao próximo. Sim, a justiça está sempre trabalhando, né? A lei do retorno, a lei de ação e reação, ela está o tempo todo operando
E não adianta. E uma coisa como a gente Sim. falou também ontem sobre o tempo estar um pouco mais acelerado, o retorno também está bastante acelerado. Você planta hoje, às vezes você não vai colher amanhã, não. Você vai colher hoje mesmo aquilo que você plantou. Hoje mesmo. Não tem nem espaço para ser colhido amanhã, é hoje. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente tomar cuidado. A gente não está falando de ser perfeito, porque a perfeição não é desse mundo, ela não é desse plano. A gente está falando de ser aquela pessoa que procura o tempo todo estar mais no caminho certo, estar mais no caminho correto, dentro da sua verdade. Porque esse caminho certo não é o caminho que a mídia está dizendo, não é o caminho que eu vou falar para você, que o Fabrício... É o seu próprio caminho. É o seu caminho, aquilo que vibra dentro de você, aquilo que vibra dentro da sua alma. Que, às vezes, dentro desses aspectos, é totalmente contra o fluxo que a sociedade impõe. Né? Mas é o seu caminho. Então, se é o seu caminho, vai lá, segue. Se você está nesse caminho, e se for de fato o seu caminho, o próprio universo vai estar lá do seu lado, te dando apoio, te dando as mãos, dizendo, vamos comigo. Né? A coisa funciona, a coisa flui. Do contrário, você começa a remar contra a maré. E a gente faz muito isso. A gente quer muito uma coisa e o nosso ego, ele nos engana. Ele começa a criar um monte de justificativa, de explicações, de teorias para justificar aquela nossa ideia inicial. E a gente, enquanto tarólogo, a gente vê muito isso. Se você se explica demais, já sabe que é teu ego falando. Esatamente. A gente, eu tô fazendo isso por causa disso, por causa daquilo, porque eu preciso disso, né? Não, olha, se tá falando demais sobre o que você precisa, sobre tudo isso, é o teu ego, não é você. Você não tá precisando, é teu ego falando aí. Quando a gente começa a racionalizar, né, raciocinar, pensar, etc., demais em cima de determinadas situações, talvez seja exatamente a gente querendo encontrar justificativa para isso. O nosso ego, ele arruma tanta desculpa, que a gente arruma desculpa às vezes para não levantar da cama. A gente arruma que está doente, que está frio, que a cama está confortável, está com dor. Que eu não preciso ir hoje, que eu posso descansar. Exatamente, a gente vai criando. E de fato, a gente cria tanto que acaba se convencendo. E uma vez isso, eu acho que essas justificativas é mais para convencer a si mesmo, adormecer a si mesmo e parar de perguntar. Para de perguntar. Já se convenceu de que é isso e pronto. A mesma coisa, tem um ponto muito importante, gente. Já que começou 2020, vamos falar sobre isso. Não chega para um tarólogo para pedir uma orientação da qual você não quer seguir. Que é uma coisa maravilhosa também. Tá? As pessoas vêm aí e perguntam assim, o que eu tenho que fazer para melhorar minha relação com fulano? Largar o ego e buscar por ele. Mas isso eu não vou fazer. Mas que não vai, porque não vai funcionar, que não vai ser legal, que não é bom, que não sei o que, que eu não vou poder chegar até lá, que não vai ser desse jeito, que foi ele que terminou, que foi ele que saiu. Gente, se você pedir uma orientação, essa é a orientação. Esse é o caminho. Então, por que buscar uma outra pessoa se você já sabe o que você não quer fazer? Não é? Sim. Não, ponto. Então vamos parar de nos alisar. Vamos parar de também usar o tarô como forma de alisar o nosso ego. Tem muito disso. Nas perguntas, principalmente assim, o que é que ele sente por mim? Você quer saber o que é que ele sente por você ou você quer ouvir algo que deixe você confortável? Sabe? Para quem é essa pergunta? É para você mesmo? Porque parece que é. Sabe? É aquela coisa de assim, o que ele está sentindo por mim agora? O que muda na sua vida saber sobre isso? Hoje, nesse momento. Será que não é para você ficar tranquila? Aquela questão, né? Lembrando dos regentes do ano, né? A gente está no ciclo de Saturno. E Saturno, ele é um sábio. Saturno é o grande professor, ele é o grande mestre. Só que Saturno não é um mestre que passa a mão na cabeça. Então, a gente precisa também ficar atento a isso. Não é a resposta que você quer, é a resposta que você precisa. E ponto. Não tem questionamento, não tem justificativa, não tem querer refazer a pergunta de maneiras diferentes, que é uma outra prática muito comum, né? Fazer 10 perguntas de outro jeito, achando que está enganando alguém. Tipo, tá só se enganando. Sim. É o ego agindo. Precisa entender esses processos, porque senão a gente não cresce, senão a gente não amadurece e a gente não vai sair nunca daquela mesmice. Não evolui. Né? Porque a gente fica perdendo tempo exatamente
com as mesmas questões, com as mesmas circunstâncias. E muitas das vezes, dentro desses vários aspectos, se a gente está buscando orientação, vamos ouvir a voz daquele que está orientando, né? Se você confia na pessoa, voltamos usando aqui, tem que usar só nós dois, porque a gente vai falar sobre os outros. Mas se você confia em mim, você confia no Fabrício, procurou ele por orientação, se você confia, confie. Ouça a orientação, né? E procure interiorizar, procure entender o que aquilo vai trazer para você. Porque às vezes... Não, a pessoa só confia quando é bom. Quando o resultado é bom. E tem aquela questão, né? Você está vendo, quando a gente vai para um oráculo, consultar algum oráculo, consultar algum instrumento, né, divinatório, é exatamente para ter uma visão lá na frente. Porque a nossa visão está aqui, ela é limitada. Infelizmente, o ser humano ele é maravilhoso, ele é uma máquina sensacional, mas ele é limitado. Então, quando a gente vai consultar e vai ver, a gente está vendo um pouquinho além. Então, talvez você não esteja alcançando ainda aquilo. O que não quer dizer que aquilo não faça sentido. Entra dentro das crenças que a gente tem. E esse ano, por ser o ano do Sol, como eu falei, o ano de deixar o Sol queimar essas crenças que limitam, né? E iluminar as crenças que são positivas. As crenças que fazem a gente crescer, brilhar e se conectar cada vez mais conosco mesmo. Isso é extremamente importante. Com relação a Mirelle, ela falou assim, vou colocar no plano de fundo do meu celular. Essas imagens, esses arquétipos, Mirelle, tudo aqui, principalmente no celular. O celular é uma coisa que hoje em dia a gente está direto com ele na mão, né? Então, assim, quanto mais aquela imagem está ali reforçando a imagem, uma frase, o que seja, uma afirmação, é maravilhoso. Não só no celular, mas colocar em pontos que você tenha contato. Para que você sempre que estiver achando, vacilando no caminho, né, aquela frase, aquela imagem, ela te traga de volta, né? Ela te lembre de onde você quer chegar, ela te lembre de onde você quer ir, né? Que caminho que você está percorrendo. Então, você sempre vai estar seguro, né, do caminho que você deve percorrer. Deixa eu ver. Acho que é isso, né? Ninguém tá falando muita coisa, o pessoal tá só concordando, conversando a respeito, dando novas ideias. O que é que a gente pode falar mais sobre 2020? Você estuda os anjos? Você pensa neles? Você tem, assim, conexão angelical? Você trabalha dessa forma? Adoro, inclusive. Como eu falei ontem, né? O arcanjo está muito ligado, assim, dentro dos mais conhecidos, né? Porque tem assuntos que a gente não adianta falar sobre coisas que a gente é desconhecida da maioria, porque se é desconhecido da maioria, não vai adiantar nada a gente falar. Mas, por exemplo, um anjo que tem muito essa ligação com o Sol é o próprio Miguel Arcanjo, né? O São Miguel Arcanjo, que já é tão conhecido. A gente falou ontem sobre a cianita azul, né? Que foi feita com uma espada de Miguel. E Miguel Arcanjo ele vai estar muito forte nesse período, exatamente cortando, limpando, fazendo aquela varredura, né? Que é exatamente aquela conexão nossa, né, com o nosso logo solar, com o nosso eu superior, com a nossa energia principal. Então, quer começar o ano, como a gente sabe que o ano de 2020 só começa no dia 20 de janeiro, né, para a maioria de nós, 20 de março, desculpa. Uma boa pedida para vocês fazerem aí até o dia 20 de março, pega aqueles 21 dias de limpeza, de purificação do Arcanjo Miguel, e 21 dias trabalhando, vai lá se purificando, cortando. Ainda dá tempo, né? Dá tempo. É para tu começar de fato 2020, tipo assim, nossa, limpei, joguei umas cargas fora, né? A gente está entrando nesse período aí da chama a regência de Saturno, fala muito também da chama violeta, né? Então é bacana a gente trabalhar com essa energia também da chama violeta para transmutar, para equilibrar a energia, né? Para trazer uma coisa diferente. Aí da chama violeta a gente tem Kuan-Yin, tem a Saint Germain, tem mais alguém? Santa Ametista. Sim, todas essas forças, essas energias trabalhando no mesmo intuito, né? Na mesma frequência. Então é interessante também utilizar no teu dia a dia de forma positiva. Faz uma meditação, faz um mantra, ouve um mantra no teu dia a dia, tenta focar, tenta trazer uma rotina espiritual, gente. Nada acontece sem uma rotina espiritual. Você precisa ter um equilíbrio.
Mesmo que seja 5 minutos de um dia da semana. Não, e a gente, porque essa prática, né, ela precisa virar um hábito, né? A Suzana falou que está fazendo os 21 dias. Continua, Suzana, que é maravilhoso. Continua aqui. Eu Foi na estou hora falando certa. desses 21 dias porque assim, uma prática está ligada ao Arcanjo Miguel, mas tem outras práticas, né? Tem trabalho com a chama violeta, tem os trabalhos aí de Ho Oponopono, ou seja, tudo aquilo. Imagina que a gente está, de fato, iniciando o ano, mas a gente, ou seja, para a gente começar um novo ciclo, a gente precisa encerrar os círculos anteriores que a gente, por algum motivo, não acabou, né? Porque a gente vai poder trazer aquilo que foi bom para essa nova fase e aquilo que não foi bom, que serviu de aprendizado, né? A gente vai trazendo também com força, né? Porque também é importante a gente perceber isso. O que é que eu aprendi no meu passado que pode ser útil no meu presente? E a gente muitas das vezes não faz que eu tenho que deixar fora? Essa reflexão, né, de olhar lá atrás. A gente só olha lá atrás quando é mágoa, ressentimento, apontamentos. Mas quando é aprendizado, coisas adquiridas, a gente acaba esquecendo de olhar, né? E uma vez que a gente passa... Suzana estava falando... Pode falar. Uma vez que a gente passa por uma experiência, né, é o erro e acerto. Quanto mais eu vou tentando, eu vou errando, eu vou acertando, eu vou adquirindo experiência. Vai chegar um momento que eu sei fazer aquilo de olho fechado. Né? De tanto que eu já fui tentando, passando pelas experiências. É exatamente isso que precisa. Aí a Suzana estava falando sobre o eclipse, sobre ter ficado com medo de fazer orações durante o eclipse. Gente, tudo que é para ser mandado embora, tudo que é para ser tirado da sua vida, a função de exorcismo de um eclipse, ela não é alterada. Você está jogando fora. O que eu acho estranho e não muito convidativo é você chamar algo durante um eclipse, criar algo nesse momento. Eliminar, banir, remover e exorcizar é comum, é uma prática muito comum durante o eclipse. Então, assim, não tem por que ficar com medo disso nesse momento, desde que você esteja mandando embora, tirando de você. Nesse caso que é uma coisa interna, né? Aham. É um trabalho... Então, não tem por que ter essa dúvida ou esse medo. Na oração pede, sim, mas a oração é focada em um propósito de limpeza. Ela não é uma oração para trazer para você alguma coisa. Ela é para te limpar, para tirar aquilo que é ruim de você. Então não tem problema nenhum. Desde que você esteja ciente de que você está mandando energias nocivas ir embora. Desde que esse seja o teu intuito. Não é uma oração que você faz para trazer prosperidade. Não é uma oração que você faz para chamar amor. É uma oração que você está tirando de você algo e jogando fora. Eliminando, se limpando. E isso funciona como um exorcismo. Por mais que não tenha ali um padre rezando e tacando água benta em você, é uma forma de exorcismo. É uma forma de tirar de você. Sempre, Fátima. Até quando podemos fazer a oração dos 21 dias? Sempre. Eu tenho uma amiga que ela faz todos os meses. Eu falo para ela que... Eu não faço todos os meses, não. Ela faz todos os meses. Eu não faço todos os meses. Não consigo. Mas assim... 3 vezes no ano eu faço. Ela faz todos os meses assim, porque para ela já virou uma questão hábito, né? Então fazer todos os dias, tipo, fazer, terminar, começar, para ela virou um hábito, né? Aí é importante, o que eu falo com ela é o seguinte, né? É importante perceber se esse hábito virou mecânico ou se permanece com a atenção que você tem. Com a mesma atenção, com a mesma reflexão. A Fátima mesmo, ela falou assim, eu oro todos os dias, mas Fátima, você está presente na tua oração, você está firme ali, você está com o mesmo foco de quando você começou, você sente a mesma coisa, evoca o mesmo tipo de emoção na tua oração, porque não é só importante fazer por fazer, é fazer com intuito, fazer com intensidade, é fazer com a tua vontade ali. A pessoa que vai dormir, aí faz assim, Maria chegou aqui, saiu com você, amém, vou dormir. Sabe? Não vai ter a mesma força. Você tem que estar presente, você tem que estar ali. Né? Então, assim, é bom prestar atenção nisso. Oração, né? Orar, ou seja, com uma ação. E é importante ter esse significado na mente, por quê? Porque a gente vai ouvindo tudo aquilo que a gente está falando para que você já viu. Por exemplo, a oração do Arcanjo Miguel, né, desse 21 dias. Você pede que a espada de Miguel corte, seccione, transmute, limpe, etc.
Então é importante, essas palavras são importantes ficarem registradas na sua mente. Você está cortando, você está limpando. Por quê? A gente começa a oração. Aí, de repente, acontece alguma coisa com alguém próximo, tipo assim, alguém brigou comigo, alguém saiu da minha vida. Aí eu corro pro tarólogo para saber por que alguém saiu da minha vida. Se eu estou Sabe o que alguém saiu, significa que tem que sair. Sabe o que eu lembrei? Eu tive uma cliente uma vez que ela me pediu um banho de purificação para remover tudo aquilo que era ruim da vida dela, né? No caso, do corpo pessoal dela, das energias dela e tudo mais. Fiz um banho para Hecate junto com alho, com todas as ervas necessárias e dei o banho para essa pessoa. Com 2 dias que essa pessoa tomou o banho, ela terminou o relacionamento e perdeu o emprego. Aí a culpa é do banho. Vai se desesperar e correr porque a culpa é do banho. E esquece que ela entrou no processo de purificação. Foi o banho. Mas o cara não prestava para nada, o emprego saturava ela, não estava deixando ela fluir. Depois de terminar o emprego, ela conseguiu um muito melhor. O relacionamento e a vida dela fluiu de uma outra forma. Então, assim, exato. Às vezes o queridinho da gente, às vezes a pessoa mais amada, a pessoa querida, maravilhosa, é o que está te impedindo de crescer, meu anjo. O velho, ele tem que ir embora para que o novo venha. Uhum. É sempre assim, né? O velho ele tem que ir embora para que o novo venha. Então, uma coisa que eu sempre falo, porque a gente, muitas das vezes, por exemplo, quando começa os 21 dias, ou quando começa a trabalhar com a chama violeta, etc. Eu falo isso porque eu trabalho bastante com a chama violeta. E assim, eu falo, gente, quando você começa, é normal, no primeiro momento, parece ser que tudo está desandando. É a arrumação da casa. A coisa tem que... E o que a gente costuma fazer? A gente para no meio do processo. Bagunça tudo primeiro para depois organizar. Se bagunçou é porque está funcionando. Exatamente. E aí a gente para no meio do processo e acaba dizendo, não, isso está trazendo negatividade. Não, está limpando a tua vida. Continua. Continua o processo, porque se você é um processo. Então, primeiro se bagunça, ou seja, tira tudo do lugar para ver o que presta e o que não presta. Vai ser jogado coisa fora, vai vir coisa nova, vai limpar todas os... Ou seja, a gente primeiro parece que uma desordem para se ordenar. E é o que está acontecendo com a nossa humanidade. Né? A gente está passando por um processo de desordem para entrar na ordenação. Só que uma coisa que eu sempre falo, a gente fica preso demais às mídias sociais e o que vende na mídia são coisas negativas. Então, ninguém vai vender na mídia, por exemplo, que tem pessoas que estão fazendo um curso bacana para poder melhorar enquanto pessoa. Nunca tem notícia boa, né? Exatamente. Que tem uma senhorinha lá no Nordeste que até hoje atende fazendo benzimento lá nas crianças, as crianças estão saudáveis. Ninguém mostra isso. A gente vai mostrar o quê? As coisas negativas. E aí eu estava até comentando sobre, né, como o ano muda e a gente não muda. Né? A Matrix continua. Quando lançou a primeira questão sobre essa terceira guerra mundial, o Facebook só tinha isso. As pessoas com medo do que vai... Imagina que a gente... O que acontece? A mídia, através desse medo, faz a gente, sem perceber, alimentar mais ainda, reforçar mais ainda essa egrégora, essa ideia. Sim. Érica, só te pedir uma coisa, tu fica chateado. Pega café pra mim, não outra xícara. Que essa que eu apaguei um bicho aqui dentro. Assim, gente, é bem importante, desculpa te cortar, Janielson. Tá? É bem importante, assim, que a gente tenha a responsabilidade e a gente tenha um conhecimento pessoal muito maior, que a gente consiga se ver dentro das situações e perceba aquilo que não é bom. Às vezes você quer ter um relacionamento com determinada pessoa porque você quer, porque você precisa. Mas aquela pessoa não faz nada por você, não flui de forma positiva, não te agrega em nada, não te faz crescer. E depois você para e diz assim, poxa, minha vida não anda, não está fluindo, eu não vejo nada crescer, eu não vejo nada funcionar. Amado, aonde está o teu foco agora? Que tipo de pessoa você está buscando para ter na sua vida? Que tipo de relacionamento você está alimentando? E o que é que vem com ele, uma vez que a gente atrai o que a gente vibra? Não é? Então, assim, tem que observar muito o que está acontecendo na tua vida ao teu redor. E dentro disso que a gente tá falando, né, até o que a Susana colocou, a energia que emite é pior e dá força para a guerra. É exatamente isso, é aquilo que a gente falou da oração ontem. Que a gente, na oração, a gente perde mais tempo dizendo que a gente não quer na nossa vida do que pedindo o que a gente quer.
E é exatamente o que os movimentos também fazem. A gente não faz movimento pela paz, a gente faz movimento anti-guerra. Ou seja, o foco é a guerra. A gente não faz movimento contra para ser tolerante, a gente faz movimento contra a intolerância. Então, a gente está sempre focando naquilo que a gente não quer. E automaticamente a sensação que dá, e não é uma sensação enganatória, é real, é que isso se propaga.